dia a todos e a todas. É uma honra trabalhar nessa manhã com senhores e senhoras, juízes e juízas do trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado pelo excelentíssimo senhor ministro do TST, diretor da ENAMAT, Dr. Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Também agradecer nessa ocasião a intermediação do professor doutor e também juiz Homero Batista Mateus da Silva, enfim, pela concessão desse espaço em que nós vamos trabalhar em conjunto e refletir a respeito da relação entre ética e magistratura. Em segundo lugar, eu gostaria de manifestar a minha satisfação pessoal de integrar a programação desse seminário, Ética e Magistratura, organizado pela ENAMAT, momento em que também faço, enfim, concessão para agradecer a intermediação dessa mesa pelo presidente ministro Valmir Oliveira da Costa, do TST e conselheiro da ENAMAT, e também demais autoridades aqui deste auditório. Também gostaria de, enfim, afirmar inicialmente àqueles que se interessam ou se interessarem eventualmente por leituras de aprofundamento, a partir dos estímulos que serão gerados ao longo da intervenção dessa manhã, se tiverem interesse de buscar mais material, eu vou deixar uma indicação de alguns textos fundamentais. Todos ligados, evidentemente, ao meu trabalho, à minha produção. Gostaria de indicar inicialmente um trabalho intitulado Os Direitos Humanos no Espaço Virtual. Foi um trabalho publicado em 2012, na verdade, um volume especial da revista Economia e Direito, publicado pela Universidade Autônoma de Lisboa. Esse volume, nós nos debruçamos, 9 coautores e mais o co-organizador junto comigo, o professor Diogo Leite de Campos, catedrático da Universidade de Coimbra, nós nos debruçamos sobre o problema das relações entre direitos humanos e ambiente virtual. Essas questões serão pontualmente versadas ao longo da minha exposição. Também o curso de Ética Jurídica, um trabalho que agora em 2018 alcançou sua 14ª edição, portanto não é de hoje que eu me preocupo e venho refletindo a respeito dessa questão. O seminário é uma oportunidade de colocar à luz questões antigas das minhas preocupações. E para que os senhores e senhoras tenham acesso a esse material, nós estaremos ao final dos trabalhos dessa mesa fazendo a doação de um exemplar permanente para a biblioteca da escola, para que todos tenham acesso universal ao material, e também nós estaremos fazendo o sorteio de 2 exemplares àqueles que resistirem bravamente até o final desta manhã sentados nesse auditório. E também o último trabalho que eu acabo de publicar, eu lancei em março de 2018, portanto nesse ano, se chama Introdução ao Estudo do Direito, Humanismo, Democracia e Justiça, publicado pela editora Saraiva. Bom, para que nós não percamos mais tempo, vamos direto ao nosso tema de trabalho. Minha conferência ela se intitula As implicações éticas nas redes sociais para os membros do Poder Judiciário. Como podem acompanhar pelo PowerPoint, eu vou procurar fazer uma exposição. Ela está itemizada e os senhores e senhoras poderão acompanhar cada uma dessas etapas ao longo do segmento do meu raciocínio. A conferência está dividida fundamentalmente em 3 grandes partes. Primeira parte, o direito na era digital. Nós estamos acossados por uma série de transformações.
Nós vamos olhar para essas transformações. A segunda parte, a ética na era digital. O que será feito das interações entre as pessoas nesse contexto? Para que, a partir daí, nós possamos extrair a relação direta entre ética e magistratura na era digital. Eu pretendo apresentar essa conferência na forma de uma leitura acompanhada das imagens de PowerPoint. A previsão de mais ou menos de 1h10, mais ou menos, de exposição, a depender de uma ou outra digressão. O que eu espero que os senhores e senhoras tenham ao longo dessa exposição é, fundamentalmente, uma visão multidimensionada do problema que se coloca para nossa análise nessa manhã. Por isso, eu vou tentar, enfim, explorar inúmeros aspectos dessa questão. Vamos ao primeiro ponto, o direito na era digital. A teoria do direito na era digital. A era digital impõe novos desafios ao direito. Desta forma, a teoria do direito não pode permanecer estática diante desses novos desafios. Diante da tecnologia avançada, da inteligência artificial e da aceleração da vida, entra-se de fato, aspas, numa nova era. A era da revolução digital, num novo estágio de desenvolvimento do capitalismo e, portanto, do mundo moderno. Aqui se podem apontar os fatores que estão presentes nesta dinâmica das novas tecnologias e que constituem os novos ingredientes da era digital. A tecnologia da informação, as nanobiotecnologias, a tecnologia genética, a tecnociência, a neurociência, a cloud computing, a robotização, a digitalização, as microtecnologias, a inteligência artificial. Trata-se de um hiperaperfeiçoamento da razão técnica e das respectivas tecnologias científicas. Por isso, esses fatores aqui presentes não são tomados apenas como aspectos isolados do mundo contemporâneo, mas como conglomerados de fatores que constituem uma nova dinâmica, uma nova etapa dos processos de modernização. O que se processa através disso é uma dessubstancialização da matéria e das relações, num processo social de, aspas, modernização líquida, utilizando-se a expressão extraída da sociologia de Zygmunt Bauman, em direção à sua transferência para o virtual, para o digital e para a hipervelocidade. Assim é que Bauman afirma na obra intitulada Modernidade Líquida, o que eu passo a expressar, cito aspas, a presente versão liquefeita, fluida, dispersa, espalhada, desregulada da modernidade, pode não implicar o divórcio e ruptura final da comunicação, mas anuncia o advento do capitalismo leve e flutuante, marcado pelo desengajamento e enfraquecimento dos laços que prendem o capital ao trabalho. Acho que o que Bauman dizia no início do século XXI é absolutamente visionário sobre o que nós estamos vivendo em termos de legislação, contexto e relações do trabalho nos dias de hoje no Brasil. Assim, em nossos tempos, emerge uma, aspas, civilização da leveza, tendo-se presente a leitura do sociólogo francês Gilles Lipovetsky, cujas características apontam para as dimensões do impalpável,
do imaterial, do virtual e, portanto, da leveza. Na obra intitulada Da Leveza, Lipovetsky afirma, cito, revolução da miniaturização, das nanotecnologias e do digital. Vivemos o tempo da leveza mundo conduzida pelas novas tecnologias. Mas o que a leveza esconde o tempo todo é a brutalidade que projeta sobre as relações sociais. Então, nós temos uma superfície de leveza e nós temos uma desestruturação da forma como a modernidade regulou suas etapas através do direito até os dias presentes. Aqui se pode também dizer, nas palavras do filósofo francês Alain Soupiot, que se está diante do chamado império do numérico, império do digital, esse que instala a governança numérica, a governança digital e destrona o império da lei. Estes diagnósticos sociológicos contemporâneos, convergentes entre si, são relevantes para uma apreensão mais profunda dos rumos e dos desrumos sociais dos processos de modernização. É assim que atualmente a realidade do ciberespaço, da forma como foi identificada em 1984 por William Gibson, é, pois, entre nós uma, aspas, realidade concreta. A concretude da virtualidade é propriamente este paradoxo da conversão imaterial e fundamental daquilo que é propriamente da dimensão do imaterial e do criacional informativo. Com o evolver da cibernética, da robótica e da informática, criaram-se as condições para o estágio atual da técnica. A especialização da microeletrônica, a revolução Microsoft, os processos de automação, a ampliação prática da virtualidade, da digitalidade, incorporadas aos procedimentos operatórios do cotidiano, desconstroem muito do que se conheceu como, aspas, realidade concreta, empírica, natural, para constituir-se em uma outra, nova realidade virtual, digital, artificial. As fronteiras do real foram ampliadas e simultaneamente alteradas. Por isso, uma redefinição de nossa condição se dá a partir do impacto que a tecnologia opera na vida de forma mais ampla. Em O Futuro da Natureza Humana, Zukunft der menschlichen Natur, de 2001, o filósofo alemão Jürgen Habermas já afirmava o caráter problemático da presença da tecnologia na redefinição da identidade do que nós chamamos por humano. Nesse contexto, é certo que uma nova fronteira da ciência do direito irá emergir. E, de fato, a essa nova dimensão da realidade, chamada realidade digital, já corresponde uma nova fronteira da ciência do direito, qual seja o direito digital, também chamado direito virtual. Esse é apenas um aspecto da relação entre direito e tecnologia. O outro aspecto é propriamente aquele que implica novos desafios e, com isso, o impacto das novas tecnologias que irá recambiar a teoria do direito em múltiplas dimensões, especialmente em capítulos mais diretamente sensíveis às novas fronteiras das transformações sociais, no âmbito do direito do trabalho, e os senhores e senhoras já estão sentindo isso na prática com a questão do teletrabalho, dos direitos da personalidade e seus derivativos, como proteger a pessoa humana no ambiente virtual, do direito internacional, como cobrar impostos e taxações se as relações são líquidas e virtualizadas, e o território dos estados já não funciona mais como um óbice aos trânsitos
de informações entre Estados-nação, do direito comercial, dos direitos humanos e também do direito penal, com a dimensão dos crimes digitais. Com isso se percebe que a emergência do papel das, nosso tema, redes sociais, faz parte de um processo mais amplo de transferência da vida do mundo real para o mundo virtual. Essa reconfiguração dos processos de socialização implica na migração de dados e conteúdos, mas também das relações de poder. Agora o poder do século XXI é já digital e obedece à lógica do algoritmo e do controle que ele estabelece sobre dados, relações e pessoas. Com isso se percebe que a emergência do papel das redes sociais se ambienta nessa nova configuração. É nesse contexto social mais amplo que as redes sociais refletem muito bem os paradoxos da vida contemporânea. Só poderiam ser fruto de uma sociedade individualista, hedonista, narcisista e, exatamente por isso, oposta a todas as formas mais nobres de socialização já encontradas em etapas históricas anteriores. As redes sociais fundam um modo de interação tecnomediado, líquido, fluido, frágil, baseado no simulacro da distância vítrea das telas de computador, de gadgets, smartphones. Por isso, as redes sociais são, num certo sentido, também redes antissociais. Segundo tópico dessa primeira parte, direito, ideologia e cyberculture. Toda era produz suas próprias ideologias. Estas servem para justificar novos processos sociais e, por isso, tornam possível camuflar a emergência de novos poderes e formas de dominação. As ideologias são, assim, a face cultural na forma de um sistema de ideias, de processos sociais mais basilares que se dão ao nível da economia, do trabalho, das interações sociais e do controle social. Não por outro motivo, nossa época é farta na apologia das novas tecnologias. É assim que se torna possível que os indivíduos se tornem apêndices de seus gadgets, enquanto enxergam apenas nesses seus novos aliados. A tecnodependência deixou de ser algo lateral. E a vida moderna impõe um uso irrestrito, imoderado, exaltado, tecnofílico de todo o aparato técnico que suporta a integração das novas tecnologias e a expansão dos novos instrumentos técnicos. Afinal, por projeções, hoje já é possível antever que um robô poderá substituir um humano para ler um discurso em 2025. Daí os senhores e senhoras estarão livres do enfado de me ouvir numa manhã como essa. Portanto, daqui a 7 anos não precisarão mais renovar o convite para minha interferência na programação desse seminário. Já terão aqui um equipamento falante à disposição dos senhores e senhoras. O que mais? Escrever um trabalho escolar, projeções para 2026, compor um sucesso musical, 2027, atuar como vendedor de loja, 2030, e afinal substituir qualquer trabalho humano, 2140. O que será das relações de trabalho no mundo em que as máquinas substituíram completamente o ser humano? Essa é uma questão que não me cumpre tratar, mas que evidentemente faz parte do trabalho, do ofício dos senhores
e das senhoras. As previsões do crítico norte-americano Andrew King apontam para o fato de que nos próximos 15 anos as tecnologias digitais irão reconfigurar por completo os relacionamentos humanos. Estejamos, pois, preparados para o enfrentamento desses novos desafios. É nesse sentido que se podem localizar, aspas, utópicos das novas tecnologias. A idealizar os traços dessa nova era, fundamentalmente a partir de onde? Do Vale do Silício, o Vale das Tecnologias dos Estados Unidos. Esses que seguem uma verdadeira religiosidade moderada acerca das novas tecnologias, de onde promanam promessas futuristas, entre elas a definitiva libertação do homem de seus fardos. Essa vociferação acerca das promessas das novas tecnologias tem, portanto, seus filósofos profetas, seus cientistas futuristas, seus internautas tecnofílicos e usuários entusiastas. No entanto, aqui se deve enxergar apenas, na linha da nossa análise, a ideologia futurista que qualifica a chegada de uma nova revolução da indústria a partir do mundo desenvolvido e altamente tecnológico, com um olhar estriônico e hiperexaltado. Assim, a era digital, vista como era cognitiva, se torna a era que produz novas ideologias e traz consigo enormes riscos de novas irracionalidades. Esse é meu ponto. São esses riscos que precisam ser mapeados, identificados, dosados, regulados, quando exatamente o mero enaltecimento não permite senão o encobrimento da estrutura das novas formas de dominação. Por isso, é tarefa da razão, especialmente da razão filosófica, fornecer subsídios para a leitura e a desmistificação das novas ideologias da era digital. Esse é meu papel. Difícil, doído, mas esse é meu papel. Por isso, pelo caminho da reflexão filosófica, é possível apontar para a crítica das irracionalidades tecnológicas, considerando-se os seguintes riscos já atuais e presentes. 1. A sobrecarga informacional se torna uma nova forma de desinformação e desorientação, com sensível perda da autonomia intelectual. Nós já estamos sentindo isso nas salas de aula com os alunos. Ninguém presta mais atenção em mais nada. A dispersão é a característica da cognição dos tempos da alta tecnologia. Quem aqui ministra aulas, cursos, palestras, sabe muito bem do que eu estou falando. 2. O crescimento das formas de hipercontrole dos indivíduos pelo controle dos dados derivados da vida digital dos sujeitos. 3. O crescimento da dominação intelectual e da perda de liberdade de consciência, considerada a invasividade dos meios eletrônicos, em um passo adiante, já estarão plugados ao corpo humano. 4. A emergência da programação pela governança digital, no lugar do governo fundado na vontade do povo soberano, como aponta o filósofo francês Alain Supiot. 5. Na era da pós-verdade, a perda da autonomia do sujeito diante do império do visível, substituído agora pelo mundo digital. 6. O enfraquecimento da subjetividade que se vê cada vez mais funcionalizada, absorvida e capturada pela técnica. 7. Como decorrência dos fatores anteriormente apontados,
o enfraquecimento da ética e dos liames sociais. O que eu tenho são relações digitais, o que eu tenho são 500 seguidores no Instagram ou no Facebook. O que eu tenho é uma porção de dados que eu faço e desfaço com a mesma rapidez na conexão do mundo virtual. Essa é a qualidade do liame ético no mundo da digitalidade. Ponto 3, o direito digital e os direitos humanos. Por fim, tendo-se presente o que nós viemos desenvolvendo até o presente momento, enquanto o aumento da presença da máquina desmancha, desordena e torna incerta a vida contemporânea, bem como as relações sociais, a forma do trabalho, as interações digitais, considerando essas categorias que organizaram a modernidade até aqui, a chamada modernidade pesada, né, na linguagem de Zygmunt Bauman, o direito tem a tarefa de regular os efeitos negativos desse processo, atuando na perspectiva da preservação dos direitos e deveres, especialmente tomada a situação dos direitos humanos no espaço cibernético. Por isso, no Brasil, como em tantos outros países do mundo, começa a avultar uma legislação específica sobre as matérias digital e virtual. Como apontam, já no Brasil, mais de 11 textos legais sobre temas de direito digital ou virtual. A tarefa do direito, para fazer face à era digital, é a de consolidar a quarta dimensão dos direitos humanos, correspondendo à regulação da engenharia genética. E avançar no sentido de tornar ainda mais claro o surgimento da quinta dimensão dos direitos humanos, correspondendo a esta regulação da tecnologia da informação, tendo-se em vista a importância de contornar, por camadas de regras jurídicas, o núcleo central da dignidade da pessoa humana, do qual não se pode abrir mão nem em condições presentes, nem em condições futuras. E se o direito do trabalho surge como uma segunda dimensão dos direitos humanos, historicamente dada a partir das lutas do século XIX e se consolidando no início do constitucionalismo social, no início do século XX, hoje, no início do século XXI, nós já estamos clamando por uma quinta dimensão dos direitos humanos. Mas enxerguem isso em torno desse grande núcleo do qual nós não podemos largar mão e deixar de ter presente, diante das nossas vistas, a dignidade da pessoa humana. A título de direito comparado, a exemplo do que já ocorre na França, começa a despontar na legislação o tratamento dos seguintes temas a serem traduzidos em termos de novos direitos: um direito de abertura e circulação de dados, um direito ao apagamento de dados pessoais, a luta contra a cibercriminalidade, a invasão da privacidade em face da liberdade de expressão, a inovação nos métodos de participação política e a forma da democracia representativa. Tudo isso já encontra esboço no direito francês. Estas já são algumas das possíveis perspectivas dos, aspas, novos direitos em afloramento. Mas esse é apenas o início de um mais longo processo, considerando-se os desafios que ainda estão por vir e que reclamarão da ciência do direito e da teoria do direito enormes esforços no sentido de sua reinvenção. Agora nós já passamos para o segundo tópico dessa conferência, a ética na era digital. Ética, internet e redes sociais. A ética não se restringe a estar isolada ou confinada a qualquer tipo de ambiente em específico. O social, o familiar, o profissional, o educacional.
Pois ela está onde o ser humano está. E se o recente desenvolvimento da e-tecnologia e do aparato tecnológico na era digital vem permitindo a descoberta de todas as potencialidades da rede mundial de computadores, bem como de inúmeras ferramentas digitais, afirmam-se a partir daí novas formas de socialização e de construção de, aspas, relações virtuais. E as redes sociais estão inseridas exatamente nesse ambiente. Não se pode, no entanto, acreditar que a virtualidade ela promove a, aspas, invisibilidade dos atores virtuais e, aspas, esconde ações pelo fato de estarem sendo realizadas longe dos olhos ou de forma oculta, ao controle e à observação de outras pessoas ou das formas mais tradicionais de controle jurídico das condutas sociais. Nas redes sociais, se tem a sensação de estar anônimo e, por isso, a salvo de qualquer interferência das travas e limites do mundo real. Por isso, através das redes sociais, indivíduos destilam o veneno ácido do escárnio, exprimem seus preconceitos, deslocam todo o seu ódio ao outro, dão vazão a visões radicais de mundo onde o outro não existe, praticam atos digitais que talvez não praticassem caso a interação ela fosse presencial. A interação pessoal constrange. O outro pode protestar, o outro pode reagir, o outro pode se valer da autoridade de um outro em seu favor. Uma autoridade. E então colocar os dispositivos de proteção a seu dispor. A interação virtual libera, porque ela é anárquica e invisível. E nesse sentido, fora de uma dimensão dos controles que tradicionalmente se conhecem. O enorme erro, no entanto, do internauta é o de confundir privado e público no uso das redes sociais. A fazer uso privado das redes sociais, simultaneamente se participa da esfera pública digital, a qual se torna imediatamente integrado, saiba ou não, queira ou não. Assim, todo comportamento social, digital ou não digital, deixa rastros, gera efeitos e, portanto, deve gerar responsabilidades. Por condutas várias hoje disseminadas de forma viral na internet, inclusive propagadas no formato hashtag, vem se potencializando em muito violações e constrangimentos a direitos. Aliás, como tudo em cultura de massa, a ideia de, aspas, espalhar virais é antagônica ao lugar da reflexão e, por isso, da autonomia, da consciência, da crítica e da responsabilidade fundada. A linguagem eletrônica, de certa forma, ela afetou a forma pela qual os processos de socialização se dão, de modo que cada vez menos se estimula o raciocínio, quiçá a formulação da frase inteira. A construção lógica do raciocínio, a independência intelectual, a capacidade de discernimento, e aí a distinção entre o virtuoso, o vicioso, o bom, o mal, o adequado, o inadequado e, portanto, o justo e o injusto. Assim cria-se uma arena de vale tudo em linguagem virtual. Na torrente de virais que correm pela internet, especialmente pelas redes sociais, torna-se possível que as mais improváveis informações se disseminem, afetando opiniões, julgamentos, convicções, ideias, favorecendo-se condutas
de massa. E isso tem arrastado dezenas, centenas, milhares e muitas vezes milhões de indivíduos. O alerta da ética é: não seja arrastado pela torrente das ideologias que circulam em ambiente virtual. Esse é um alerta que nós temos que chamar à nossa consciência para que não sossobremos diante dos estímulos pós-modernos e de pós-verdade. Assim, todo o deslocamento operado do mundo real ao mundo virtual vem exigindo preocupações do debate sobre a natureza do espaço virtual, na medida em que esse vem sendo transformado em lugar de depósito e armazenagem de todo tipo de dado. A discussão sobre a qualidade do dado é relevante especialmente para o campo da ética, na medida em que o dado viola também liberdade, privacidade, intimidade, documentos pessoais, honra, integridade psíquica, viola direitos e atinge pessoas. Essas pessoas que estão esfumaçadas atrás do screen das telas de computador. Essas pessoas que sumiram e agora elas são dados no ambiente digital. Não por outro motivo, e tenho defendido isso em meus trabalhos, as redes sociais se tornaram um farto campo de expressão das violações a direitos da pessoa humana. Ensejando-se a discussão sobre a legitimidade, a legalidade, a descaracterização do sentido da conquista do espaço virtual. A ampliação das fronteiras, a expansão da interação comunicativa global, a armazenagem de informações, a transmissão de dados, as transações virtuais, são fatores positivos do espaço virtual. E o que se deve debelar são as condutas atentatórias a direitos e violadoras de regras básicas de convívio e socialização que estão fundadas em valores estruturantes, tais quais aqueles abrigados e já muito bem apontados pelo próprio Marco Civil da internet. Nessa perspectiva, a liberdade ela deve se compatibilizar com a segurança no espaço virtual, estimulando-se um uso responsável da rede e não a concepção de rede que signifique acolher tudo, inclusive o abuso, a arbitrariedade, a liberdade absoluta, o crime, a pornografia infantil, o tráfico de pessoas, a divulgação de doutrinas neonazistas, o racismo, a perseguição a minorias, a dispersão de ideologias destrutivas, a apologia à violência, a xenofobia, a pedofilia transfronteiriça, a criação de estereótipos sociais buscando no outro um inimigo social a ser destruído, o fundamentalismo religioso, o assédio moral, os estímulos ao ódio social e de classes sociais, o hate speech, aqui apontado centralmente no PowerPoint, o bullying virtual, o cyberstalking, a perseguição às pessoas através do ambiente virtual, devendo-se estimular a intervenção de mecanismos e frentes de trabalho que apontem para a prevenção, educação, denúncia, inibição e coibição de condutas ilegítimas e danosas no espaço virtual. Sabendo-se que a internet diluiu e estilhaçou a malha de saberes e relações da esfera pública liberal moderna, esse esgarçamento agora é fonte de desorientação ética, intelectual, social e política. Em sua última entrevista, publicada em 7 de maio de 2018, o filósofo alemão Jürgen Habermas afirma, cito, a esse respeito: é possível que com o tempo aprendamos a lidar com as redes sociais de forma
civilizada. Fecha aspas. Ética, sociedade digitocêntrica e violações a direitos. O deslocamento para a dimensão da ágora virtual não significa um transplante da ágora real ao ciberespaço, pois o indivíduo está mediado pelo dígito na constituição de sua entrada na rede. Essa pequena e breve constatação parece apenas parte de uma operação técnica, mas é, enfim, o cerne da distância entre ego e alter nesta sociedade digitocêntrica. Afinal, é na ponta dos dedos, vou voltar um pouquinho, é na ponta dos dedos e diante do dígito que se conta o poder de negociação entre cada parceiro de interação virtual, sabendo-se que esse poder é reduzido a uma capacidade de tornar o outro uma vítima em potencial de seu arbítrio digital. Assim, o efeito caos da dispersão internética gera uma percepção distorcida da relação entre liberdade e responsabilidade, onde esta é prejudicada em favor da hiperafetação daquela. Essa é somente mais uma frente de afetação entre ego e alter, agora mediados pelo digitocentrismo. Em seus já bem pavimentados estudos, o jurista português José de Oliveira Ascensão, ele afirma, aspas, cito, um dos mais graves problemas que a internet suscita para todos nós, consiste na possibilidade dela ser utilizada como uma via para difusão de conteúdos ilícitos. Fecha aspas. Nessa linha de análise, a internet é meio, a internet é veículo, a internet é instrumento. Assim, o caráter criminoso e a busca de impunidade ou comportamento desviante podem se manifestar interpresentes ou interabsentes, pelos mais variados mecanismos de interação. A internet é só mais uma destas interfaces que permite um ocultamento digital. É nesse contexto que o Brasil tem se destacado pelo volume de adesão ao ambiente virtual. Mas também tem se destacado, e aí infelizmente, pelo número de violações em ambiente virtual. Mais além ainda, a internet potencializa a criação de novas armas na medida em que o jogo entre pessoas agora se afirma como um jogo de informações entre personagens virtuais. Enfim, o inventário dessas preocupações toca em diversos campos e por isso afeta a percepção de que o uso da rede ele não pode ser imoderado. Outra dessas percepções é de que os meios clássicos do direito são insuficientes para prevenir e remediar de forma adequada situações ofensivas e lesivas. Por fim, pode-se observar de forma conclusiva nesse tópico que a internet e as redes sociais parecem ter alterado de forma agora definitiva a nossa forma de socialização. Isso tem ampla significação para a economia, como também tem ampla significação para a política. Por exemplo, ampliaram-se as formas de controle dos governantes, por redes cada vez mais difusas de interação entre os internautas, e agora não mais a mídia tradicional faz o controle da informação, do dado, e a mediação entre governo e público. A relação política com a sociedade civil é, sem dúvida, mais complexa nos tempos da internet. Há novos atores, portanto, fazendo de seu civismo virtual uma forma de atuação em ambiente digital. Na economia, impactos. Na política, impactos
e não poderia ser diferente também para as tarefas do direito. Por isso, apesar das luzes produzidas pelo ecrã das telas dos computadores, não há que se esperar o iluminismo contemporâneo surgindo de dentro das redes sociais. Terceiro ponto, se me permitem, um copo de água. Ética e magistratura na era digital. Ética, magistratura e realidade virtual. O juiz, a juíza, não pode ignorar esta realidade virtual e seus desafios, o que não significa que deve estar dentro dela, ou ainda que deve se submeter à sua lógica, seguindo as regras dos jogos de relações virtuais. Assim, um juiz, uma juíza, midiático, midiática ou de holofotes, não necessariamente é o melhor produto do processo de abertura democrática e transparência judiciária. Especialmente em tempos de redes sociais, superexposição de pessoas e profissionais, virtualização de dados e imagens, indiscrição comportamental virtual, mediatização de temas de justiça, é de decisiva importância o cuidado que os juízes e juízas devem ter com, aspas, perfis nas redes sociais, com comentários que antecipam decisões judiciais, com exposição de questões que envolvem discussões judiciais em curso, com exposição de opiniões político-partidárias nas redes sociais, ficando sempre permitida a possibilidade das associações de classe terem e manterem posicionamentos militantes, atuação político-institucional e representativa dos interesses da classe profissional. Por isso, do ponto de vista ético, os juízes, as juízas devem manter postura de desconfiança, postura de cuidado, postura de distância e de crítica perante as redes sociais, como um fenômeno novo, recente, que está em estudo, cujos danos já se percebem claramente. Então, eu estou falando de prevenção, desconfiança, cuidado, atenção, crítica. É melhor que se distanciem das redes sociais para se tornarem mais observadores do que atuantes das redes sociais. Isso é o que se pode extrair do teor do artigo 36, inciso 3º da Lei Complementar 35 de 79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, que prevê, aspas, cito, manifestar por qualquer meio de comunicação, redes sociais, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outro, juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças, órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Fecha aspas. Ademais, o Código de Ética da Magistratura Nacional requer do juiz, requer da juíza que atue de forma a que exerça o seu ofício com independência. Artigos 5º e 7º do Código de Ética da Magistratura Nacional. Com especial atenção para o artigo 7º, cito, a independência judicial implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária. E também a atuação com imparcialidade, artigos 8º e 9º, com especial atenção para o que dispõe o artigo 9º. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação, que é tudo que as redes sociais têm promovido e exercido
enfim, enfaticamente para todos os lados. Além disso, impõe-se que, seja na vida privada, seja na vida profissional, juíza, atue de forma a conservar a sua integridade pessoal. Os artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional são esclarecedores neste ponto, conectando a confiança na justiça à imagem pública dos juízes e das juízas. Cito especificamente o artigo 15º. A integridade de conduta do magistrado, fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional, contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Em tempos de alta perda de credibilidade de todas as instituições do sistema jurídico político brasileiros, é de fundamental importância que todos nós da comunidade jurídica estejamos plenamente atentos a essa dimensão. Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Cidadãos vão lá se pronunciar nas redes sociais e dizem barbaridades. Aos magistrados não é concedida essa mesma liberdade. Do ponto de vista comparado, o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União, a Portaria 98 de 2017 do MPU, possui 2 dispositivos que já externam preocupações mais claras no que concerne ao uso das ferramentas digitais. São dispositivos mais contemporâneos. Assim, no artigo 4º encontra-se o que se segue. Cito: são compromissos de conduta ética, inciso 3º, atuar com imparcialidade no desempenho de suas atribuições funcionais, não permitindo que convicções de ordem político-partidária, religiosa e ideológica afetem sua isenção. E inciso 9º, ainda mais expressivo no que tange a esse nosso tema. Utilizar dos recursos e ferramentas da tecnologia da informação e da comunicação, observando as normas internas, sendo vedada a utilização desses recursos para a prática de atos ilegais ou para a propagação e divulgação de conteúdo que atentem contra a moralidade administrativa. Ademais desses preceitos sobre ética profissional, deve-se ter presente que as redes sociais elas têm promovido a ignorância, disseminado a discórdia, exaltado personalidades doentias, glorificado os vícios e as distorções, gerado fake news, construído celebridades efêmeras, treinado para o exercício de opiniões distorcidas, gerado ruídos comunicativos, destruído carreiras profissionais, possibilitado o crescimento da intolerância. Ninguém olha mais no olho um do outro. Espalhado o juízo raso sobre as coisas e sobre a vida e a simplificação planificadora das coisas. Esse é propriamente o mundo da pós-verdade. Eu não preciso mais de mediações, eu não preciso mais de autoridades, eu não preciso mais de normas, eu vou direto às coisas. Eu não preciso de médico, eu vou buscar os conteúdos na internet e eu faço a automedicação. Eu não preciso mais de educadores, eu vou à internet e eu acho todas as informações que eu preciso. Vamos desempregar todos os professores e professoras do Brasil num processo anticivilizatório que nós nem começamos. Nós não começamos o grande processo de educação que esse país demandaria. E nós já iniciamos a despedida desse processo.
Nós não precisamos mais dos magistrados. Nós julgamos os outros, sentenciamos e condenamos à morte o nosso inimigo virtual. Os senhores também estão dispensados de suas tarefas. Percebe que o mundo digital, ele estreitou relações e ele implodiu a conexão. Esse é o risco, a ausência das instituições mediadoras, que foi a maior construção civilizatória e transformadora dos 2.500 anos de civilização ocidental, dos gregos ao iluminismo, do iluminismo ao mundo contemporâneo. Todos os esforços, passando pela história do pensamento, pela história das revoluções, pela história da luta pelos direitos. Abolida a mediação das instituições e das autoridades que fazem o tratamento do meio, eu posso ir direto às consequências. O indivíduo já está condenado. E quem o sentenciou? Eu, na expressiva conclusão do meu ego digital. Hiperbólico, hiperexaltado, capaz de tudo. Eu sei tudo sobre medicina, eu sei tudo sobre ciência, eu sei tudo sobre educação, eu sei tudo também sobre direito e leis. Por isso eu posso sentenciar livremente no ambiente virtual. Esse personagem, ele está livre atuando nas redes, com essa pretensão de mundo. Daí o risco da liberdade absoluta, daí o perigo do arbítrio digital. Entre nós, especificamente no Brasil, ela é fonte certa de amplificação da opinião pública autoritária. Aquela que replica a tradição brasileira de defesa da supressão de direitos, da perseguição a minorias, de restrição a liberdades fundamentais, que nós mal conquistamos numa Constituição que está em frangalhos e que resiste aos 30 anos de sua existência, comemorada agora no próximo mês de outubro. Fazendo-se tábula rasa da imensa luta para que se pudessem conquistar as mínimas condições, nós estamos falando do mínimo, mínimas condições de efetividade e afirmação de direitos sociais e direitos humanos em nossa história constitucional. Nesse ponto, o direito ele se ressente de uma forma ainda mais sensível dos avanços negativos promovidos pelas redes sociais, ao consolidarem a possibilidade de dar voz e conferir visibilidade aos grupos que propagam ideias atentatórias à dignidade da pessoa humana. Um fator a mais e que agora preme a decisão judicial: o poder midiático. Juízes e juízas são chamadas a exercerem com autonomia o poder de decisão, fundando-se em razões e regras, devendo se apartar de manifestar opiniões, especialmente políticas, evidentemente nas redes sociais. Mas o poder técnico-jurídico de decisão de juízes e juízas vem sendo confrontado com o poder das mídias de massa. O poder das mídias de massa, TV, rádio, jornal, revista, blog, redes sociais, tem a ver com o poder de radiação, capilaridade, contaminação, reverberação, exercendo-se na base da imediatidade e da prontidão da informação. Um alcance, muitas vezes, universal. Ademais, o poder dissuasório das mídias de massa, ele se realiza pela multiplicidade das linguagens que utiliza. Se utilizam da imagem, da voz, do som, da palavra oral, da palavra escrita, assumindo a capacidade de, em larga escala, veicular com facilidade, sem pré-requisitos, com um alcance que atinge mentalidades de forma consciente e inconsciente. Você é convencido sem estar racionalmente movimentado. E, sobretudo, quando se trata dos temas de justiça, existe uma desproporção na forma como a cultura midiática e a cultura do direito lidam com cuidado com as coisas, questões e temas tratados no âmbito da justiça. As mídias de massa, elas vêm ganhando um espaço enorme na relação mídia
decisão judicial. Passando-se a vivenciar um momento em que a mediatização do poder decisório externaliza a decidibilidade à opinião pública, levando-se a efeitos que devem ser melhor pensados a partir de agora, como, por exemplo, o empoderamento dos meios de comunicação como meios de pressão sobre a decisão jurídica, o acovardamento dos mecanismos institucionais, que reagem muito rapidamente às pressões do apelo da opinião pública, e o enfraquecimento, por consequência, da autonomia judicial. Essa é a minha preocupação. Há certamente iniciativas valiosas de democratização da informação relativa à cidadania e aos direitos. E essas experiências são, muitas delas, bem consolidadas e felizes, né, em suas atuações. TV Senado, TV Justiça, TV Cidadania, TVs universitárias, TV do Supremo Tribunal Federal, que ampliam o universo de compreensão do direito para fora dos grupos de profissionais e especialistas da área. Cidadãos, cidadãs devem ter acesso cada vez maior ao conhecimento de seus próprios direitos. Mas deve-se lamentar o maior número de vezes em que a mídia se pronuncia sobre temas de justiça. Ela tende a querer exercer o seu poder comunicativo na base de um poder de acesso à realidade, às provas, e, portanto, a uma única verdade. Aqui, mais do que contrapoder a outros poderes sociais, a mídia acaba exercendo um papel em que confere a ilusão aos cidadãos de que alcançaram toda a verdade através desta notícia, diretamente como retrato da mais pura realidade. Está tudo aqui. Nesse ponto, a distorção está em dar a entender que é possível uma justiça feita e interpretada diretamente pela mídia. Da mesma forma que as redes sociais sentenciam à morte determinadas minorias e comunidades e pregam o seu extermínio, a mídia também toma decisões no lugar das tomadas de decisão do Poder Judiciário. Então, o réu já está condenado se a opinião pública for levada contra aquele determinado réu. Conforme afirma o filósofo e sociólogo francês, isso não é um privilégio do Brasil, isso se dá aqui, e a título comparado, vou citar a situação da França, como afirma o filósofo e sociólogo francês Antoine Garapon, cito sua obra, mais do que clássica e bem conhecida entre nós, O Bem Julgar, né, ensaio sobre o ritual judiciário, traduzido desde 1999, diz ele: quando a imprensa se debruça sobre um processo, não se limita a explicar o trabalho da justiça ou denunciar o seu mau funcionamento. Alimenta o desejo de se substituir ao juiz e julgar no seu lugar. A mediação da mídia em casos de justiça, portanto, intersecciona o caminho em direção à decisão. Por isso, se um caso ele recebe tratamento midiático, deverá exigir o redobrado cuidado do profissional da justiça. Em face de alguns riscos adicionais que passam a se somar ao ritual de produção de justiça, tal como normalmente costumamos administrar. Saber? A espetacularização do caso, a divulgação e o vazamento de informações sigilosas do processo, a redução ao senso comum de questões técnicas complexas, o uso de uma linguagem apelativa e a escandalização do caso, a reverberação negativa, o pré-julgamento a favor de uma das partes, a quebra da oportunidade de defesa. Espero que não seja o meu tempo. Já é um sinal de exaustão do auditório? A demonização do réu ou da ré. 9 fatores que, por múltiplos campos, vão afetar a responsabilidade de atuação naquele caso judicial
que, enfim, aspas, como se diz, deu mídia. As mídias de massa, então, expõem casos jurídicos a riscos de contaminação, politização, precipitação, distorção, equívocos e perda de autonomia decisória, podendo inclusive vir a violar o sigilo, provocar julgamentos precipitados, antecipar a derrota da defesa, induzir alarmismo social, violar direitos e garantias processuais, atropelar a presunção da inocência. O que é isso nesse país hoje? Eu não sei mais o que significa isso. Foi atropelada por esse novo mundo, impedir a defesa técnica para construir o paralelo da defesa midiática, coartar a liberdade de exercício profissional por parte dos profissionais do caso. E o que nós vamos ouvir na mídia é: os advogados resolveram não se pronunciar sobre o caso. Claro, o Código de Ética da profissão, da OAB, impede o profissional de se manifestar sobre os seus conteúdos. Então eu tenho uma reportagem de 30 minutos sobre aquele caso, tendenciosa, e uma nota: os advogados deram um pronunciamento que não irão se manifestar apenas tecnicamente nos autos do processo. Então, perante toda a opinião pública, há um novo tribunal. Há, portanto, uma nova forma de julgamento. Esse julgamento que hoje é triangulado pela mídia. Estejamos, como comunidade jurídica, apenas atentos a este processo de empoderamento de uma nova instância de julgamento. Essas situações revelam distorções, exceções e situações excepcionais. Mas o movimento provocado pelas mídias de massa é o de deslocar o auditório dos contendentes do processo ao auditório de espectadores midiáticos. E esse movimento, que parece simples, implica em consequências severas, pois o espaço processual é o locus apropriado para a manifestação do ritual de justiça. Esse deslocamento implica em perda de informação, perda de conhecimento, perda de racionalidade jurídica, ganhando-se em quê? Sensacionalismo, superficialidade e emoção, levados pela turba, dos efeitos de todos que falam mal contra isso ou contra aquilo. Evidentemente, você rapidamente irá se pronunciar: eu também sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou desfavorável a isso, eu sou desfavorável àquilo, e todo mundo está julgando todo mundo o tempo todo. Na base do sensacionalismo, da superficialidade, da emoção. A maior cautela nesse sentido aponta para a tarefa do profissional do judiciário evitar a patologia da situação em que a mídia determina o que o judiciário tem de concluir em determinada decisão, clareando-se a perda de autonomia do poder judiciário. Não se trata de fechar os olhos ao fenômeno. Não se trata de encerrar o poder judiciário numa caixa fechada. Mas se trata de acautelar modos e métodos. E considerando-se a autonomia judiciária e as peculiaridades do ritual de justiça, pois este envolve direitos e deveres que não podem ser simplesmente guilhotinados diante do poder midiático. Há inúmeros casos em temas de política, justiça, cidadania, que envolvem direitos e deveres, em que se tropeça nas irracionalidades midiáticas, sendo o caso da escola de base, muito bem conhecido por todos os senhores e senhoras, o mais notório equívoco da história contemporânea da mídia, que levou a um linchamento midiático dos envolvidos. Depois vem o Tribunal de Justiça de São Paulo indenizar. Será que dá para indenizar quando você destruiu uma instituição e a vida de profissionais? Isso não tem mais retorno, nem psíquico, nem há mais ambiente social para o retorno a uma vida saudável dessas pessoas. Então, a indenização é uma compensação, é uma reparação, é uma forma do Estado anunciar
que se preocupa com a situação, mas o dano já foi produzido e o dano é nesta proporção, para isso que eu aponto, ele é catastrófico, irreversível. É por isso importante, e é nesse ponto que a teoria do direito vem se ocupando no campo da teoria da decisão, ter presente que o surgimento de alguns fenômenos recentes que são listados a seguir nesse campo tem provocado inúmeras consequências. Eu estou me encaminhando já para, enfim, finalização dessa exposição. Quais sejam? Que fenômenos são esses que estão surgindo no campo da teoria da decisão? Em primeiro lugar, o populismo judiciário. Em segundo lugar, a demonização da defesa criminal. Em terceiro lugar, a revogação prática do princípio da presunção da inocência. Em quarto lugar, o sucateamento da atuação da advocacia trabalhista ante a reforma. Em quinto lugar, a apresentação pública de provas prematuras, isoladas e descontextualizadas como provas cabais e suficientes para sentenças definitivas e absolutas. As consequências se projetam sobre as partes, os profissionais do direito, mas também sobre a qualidade da justiça que se oferece aos jurisdicionados. A independência da justiça, ela deve significar que a decisão judicial, ela não pode perder de vista e nem abandonar preocupações com institucionalidade, rigor, legalidade, proporcionalidade, tratamento técnico, ponderação, correção, constitucionalidade, seguir os grandes princípios que norteiam o ramo ou a área, independência, autonomia, fundada persuasão racional, substantiva construção da decisão lastreada nos elementos processuais à disposição. Assim, o tema da correlação entre o processo de produção de decisões jurídicas, o exercício do raciocínio jurídico, que pode ser turbado pelas novas ideologias, a democracia e a esfera pública midiática e o poder de persuasão das mídias traz para o profissional do judiciário um novo redimensionamento da forma como a decisão judicial é produzida na era digital. Por fim, ética judicial, humanismo judiciário e tecnicismo judiciário. E aqui é o manifesto, enfim, uma leitura conclusiva, e que tem sido aquela que junta as escolas dos diversos tribunais, nas diversas áreas, do Brasil afora, eu venho defendendo com mais ênfase, a perspectiva de um humanismo judiciário. O poder judiciário, diante de tudo que foi exposto, está desafiado a se repensar, olhar para dentro. Consideradas as mais profundas pressões da era digital e de outros inúmeros fatores. E esses outros fatores que nos circundam também terríveis. A escandalosa situação de corrupção no país. A incipiente cultura de mediação e conciliação exercida no país. A recuperação recente da democracia no país, já de novo ameaçada. A ineficiência dos demais poderes. As tremendas injustiças e clivagens sociais que existem nesse país. A liquidez e a precariedade das relações de trabalho. Crescimento exponencial da violência nas cidades e no campo. O cinismo que hoje ocupa os discursos
prometendo coisas e falseando verdades. Os déficits em atendimento a direitos básicos da população, que levam o judiciário a ter que se pronunciar sobre todos os campos da existência de um indivíduo, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua aposentadoria, sobre como se transporta, sobre como deixa de se transportar, sobre aquilo que se dá de remédio, sobre aquilo que se sonega, enfim. Não há matéria hoje sobre a qual o judiciário não tenha que, diante da inércia dos demais mecanismos sociais, infelizmente, mas resquicialmente e finalmente, se pronunciar. Muitas vezes só tendo a opção do defiro indefiro, quando a resposta universal ela seria muito melhor dada e muito mais universalmente eficaz se fosse dada antes e no seu ambiente propício. Mas juízes e juízas têm de se pronunciar nos feitos a respeito daquilo que é submetido à apreciação do Poder Judiciário. Uma herança histórica colonial e periférica diante das demais economias do mundo. Bom, são inúmeros e tormentosos os desafios se forem observados os fatores de escalada da violência, do crescente número de violações a direitos humanos, o aumento de uma sensação de insegurança, não só segurança pública, mas insegurança social, né? Eu tenho certeza como cidadão brasileiro que os meus direitos não serão satisfeitos. É esta certeza que eu tenho. A certeza que eu estou sendo o tempo todo enganado. Todo brasileiro, toda brasileira tem esta percepção. Por isso tem que se proteger mais do que qualquer um. Tem o direito, mas não tem. O direito existe, está na lei, mas é inefetivo. Existe, mas não funciona. Eu recorro, mas não. Percebem que toda vez que eu falo e travo a possibilidade de eu chegar a um desdobramento feliz nesse encaminhamento dos direitos, eu tenho uma frustração social que é acumulada e me leva aos desvãos do isolamento depressivo individual ou ao caminho da violência. E são os dois sintomas patológicos que nós vivemos nas sociedades contemporâneas. O individualismo depressivo, pandemia de depressão e escandalosos índices de violência. Por isso, a luta pelo direito, no sentido de Rudolf von Jhering, dessa tradição de reflexão, é um caminho realizador, emancipador pela cidadania, pela justiça, pela promoção de um espaço protegido no mundo. Todos nós precisamos de proteção dos direitos, o que apenas colabora para potencializar o número de demandas que acabam sendo recebidas pelas portas do judiciário. Não por outro motivo, o Poder Judiciário, não importa se por seus servidores, por seus técnicos judiciários, por seus juízes, juízas, tem um papel fundamental a cumprir no sentido de colaborar para que se opere no país a consolidação da democracia e a cultura de respeito aos direitos fundamentais. Juízes e juízas de todas as instâncias, em esferas de competência, fazem parte dessa grande história. São esses hoje em torno de 18 mil juízes e juízas, estaduais, federais, trabalhistas, militares, eleitorais, que diante da era digital, da burocracia digital, da tecnocracia processual, estão desafiados a agir eticamente e pensar sobre sua praxis, quando, em geral, proferem 1.600 sentenças por ano, progridem na carreira com índices de produtividade, tendo de dar conta de algo em torno de 100 milhões de processos em curso no país, considerando as últimas estimativas do Conselho Nacional de Justiça. A tarefa não é simples, e enquanto isso opera, constata-se que o direito brasileiro está ameaçado diante da tendência de sua ineficácia generalizada ao descrédito e à inoperância. De cada 2 brasileiros, 1 está na justiça pleiteando direitos. Isso é uma tragédia. O risco do descrédito é a ilegitimidade das instituições. E, por consequência, a busca da justiça pelas próprias mãos, autotutela,
o que apenas colabora para aumentar o ciclo da violência numa sociedade que alcança vertiginosos índices de homicídios. Por isso, a busca pela consolidação e fortalecimento das instituições é de fundamental importância para a credibilidade do direito a enfrentar os desafios de nossa realidade concreta. Mas o desafio profissional aos juízes e juízas está dado no sentido de empurrá-los para desempenhar um papel de juiz-máquina. Aquele que realiza 40 audiências por dia, despacha 30 processos por dia, expede sentenças modelo e dá continuidade a práticas repetitivas, fazendo de sua própria prática uma prática alienadora. E tudo isso está a evocar a imagem chapliniana da modernidade, que contorce e retorce todo o valor à funcionalidade de um sistema histriônico. Diante desse desafio, emerge a figura de um juiz que age de acordo com uma racionalidade estatística, ou seja, nos moldes de uma visão de uma justiça quantitométrica. Tudo está a indicar que a aplicação da justiça demanda um artesanato complexo, especialmente quando se trata de operar com a necessária sensibilidade pelas questões humanas, considerados inclusive, sobretudo, os temas judiciários que envolvem a afetação dos direitos humanos. Diante desse quadro, deve-se apostar na alternativa em direção à autonomia judiciária, ao fortalecimento das instituições, para que se torne possível a substituição do modelo fordista pelo modelo frenético de judiciário. Eu aposto na personalidade de juízes e juízas, na atuação substancial de juízes e juízas. Aqui se pode falar em reforma da qualidade da justiça, pela humanização das relações judiciárias, fundada no protagonismo dos atores da justiça. O elemento da prudência, que os gregos chamavam frônesis, como meio de produção de decisões ético-jurídicas, nunca simplesmente técnicas, sempre prenhes da alma de cada um dos senhores e senhoras, parece ser um ingrediente fundamental, a quebra do abstracionismo legalista e sistêmico, operatório e continuista, herdado da modernidade positivista e mecanicista. Não somos máquinas e não seremos reduzidos a máquinas. Não somos máquinas e não seremos reduzidos, muito menos a apêndices das máquinas que já existem e ainda se criarão. O que há de humano na condição da própria prudencialização da justiça é o fato do exame apurado, minucioso, sempre mais detalhado, pressupõe uma necessária produção de condições de humanização do próprio processo. O humanismo que se requer na formação de juízes e juízas não é algo que se exige desmotivadamente, pois a lógica da atividade julgadora é uma lógica humanista, é uma lógica do razoável, com apelo para a prudência e para a capacidade de adequação de múltiplos fatores que estão em jogo a cada decisão, entre eles os fatores da era digital, que estão premendo a situação subjúdice. O humanismo judiciário é, por isso, um dos possíveis antídotos ao estado de corrosão das instituições, de indefinições socioeconômicas e de crise de paradigmas no direito. Exige dos magistrados, das magistradas, a firmeza de caráter, o olhar projetado para o futuro, o senso de justiça sempre acurado, a lhaneza no trato com os demais profissionais,
a firmeza de quem decide e orienta outros profissionais auxiliares da justiça, a sensibilidade de quem cuida da cidadania, o olhar equidistante de quem constrói a diferença na realização dos direitos das pessoas. Eu, que sou filho de um falecido magistrado do estado de São Paulo. Por isso, o humanismo judiciário se distancia do mero tecnicismo judiciário, representando uma espécie de movimento ético de resistência, um movimento ético-político de recusa aos excessos de modernização. Enfim, o juiz, a juíza do humanismo judiciário, que se diferencia do juiz do tecnicismo judiciário, em primeiro lugar, estimula a mediação e a conciliação. Enxerga pessoas e não partes. Não se torna prisioneiro da rotina judiciária. Não enxerga processos, mas problemas humanos e sociais nas prateleiras. Humaniza o espaço judiciário como sendo o espaço da cidadania. Nessa enorme tarefa, exercida todos os dias e a cada processo, o juiz, a juíza, humanista, se depara com uma imensidão de conflitos internos, custos pessoais, exercícios de autodisciplina, dúvidas existenciais, todos nós temos, desafios pessoais que a fazem questionar humanamente a sua atuação, sua forma de agir e as sutis diferenças que distinguem os profissionais por suas posturas entre si. E não se pode chegar a outra conclusão, senão a de que, enfim, o medo, a dúvida, a solidão de decidir, o senso de dever, o excesso de trabalho, a burocracia, a cobrança dos demais profissionais, advogado batendo na porta o tempo todo, as imposições disciplinares, o olhar vigilante da sociedade, são todos elementos que caminham todos os dias com e ao lado dos juízes e das juízas. Mas, diante desses fatores, o juiz, a juíza humanista, afronta o medo de se desprender do legalismo. Compensa a solidão de tomar decisões tão difíceis, inserindo mecanismos democráticos, participativos e recorrendo a outros profissionais multidisciplinares. Converte a angústia de ver a sua sociedade se diluindo em violências em uma atuação jurisdicional mais eficiente. Pesquisa o tempo todo, se informa diante da dúvida de seguir por esse caminho ou por aquele. Supera a heteronomia da hierarquia judiciária para fazer uso da autonomia judiciária, que lhe faz portador da racionalidade jurídica plena. Supera a barreira da monologia para colocar-se no exercício do diálogo conciliador com as partes envolvidas. Faz coisas com as palavras e seu discurso sentencial, transformando relações, pessoas e meio, intervindo nas urgências do cotidiano, com a gravidade que o ofício reclama. Supera os entraves da burocracia regelante e coloca a dignidade da pessoa humana à frente da política judiciária. Reage ao tecnicismo processual com decisões humanizadas, fundamentadas e racionalmente justificadas. Não se deixa arrastar de roldão pelas pressões decorrentes da opinião pública digital, supera a insegurança pessoal de tomar decisões equivocadas para fazer-se sujeito à informação na luta pela afirmação do bom direito e do que é de cada um a cada caso. Esses 9 fatores apontam rumos, mas não dizem o que fazer. A ética nunca dirá o que fazer, exatamente pelo fato de sermos seres éticos, seres de decisão, de autonomia e de ação. Esse é um equilíbrio que não é fácil de ser conquistado.
registra-se a leve impressão de que se estaria exigindo demais do juiz, demais da juíza, cujos limites humanos são também naturais e dignos de respeito. O juiz é um trabalhador, uma trabalhadora. O problema aqui é o mesmo dos educadores e das educadoras. A sociedade inteira lhes tributa a grave responsabilidade de educar, formar, preparar para as profissões, combater desigualdades, encaminhar para o exercício da vida e da cidadania, sendo que educadores e educadoras são igualmente humanos, trabalhadores e não heróis. A heroicização dos educadores é de se evitar, tanto quanto a heroicização dos juízes e das juízas. Por isso, gosto muito pouco da expressão cunhada no vocabulário do pensamento de Ronald Dworkin, da figura do juiz Hércules, cuja metáfora ideal repete pouco o que é o exercício das dificuldades mais prementes das tarefas diárias de um juiz, de uma juíza. Mas juízes e juízas, educadores e educadoras, continuam a ser reclamados para o bom equilíbrio da sociedade, e é nessa medida que são chamados a atuar. Sobretudo, juízes e juízas são sabedores e sabedoras de que toda a sociedade quer que os senhores e senhoras tenham a oferecer, por dever de ofício, que é segurança, decisão, institucionalidade, justiça, equilíbrio e correção. E é exatamente por saber que os desafios não são poucos, os senhores e senhoras são convocados a agir. E agir é já ser responsável pela mudança. Por isso eu gostaria de concluir, agora de fato, com as palavras do teórico do direito da Escola de Bruxelas, da Bélgica, já falecido, Chaim Perelman, que diz em sua obra, bastante clássica, Ética e Direito, o trecho que eu lhes trago. Cito: com efeito, o juiz não é um autômato. Concede-se-lhe um poder de apreciação, condição de seu poder de decisão. A qualidade que se exige dele é ter discernimento, ou seja, ser capaz de apreciar os diferentes aspectos de um problema, de pesar o pró, o contra. Se a justiça pudesse dispensar o julgamento, se pudesse mecanizá-la, as máquinas poderiam dizer o direito de uma forma muito mais rápida e muito menos onerosa do que o homem. Mas as máquinas não têm discernimento, sendo por isso que em todas as situações delicadas, o recurso ao juiz é indispensável. Pela atenção dos senhores e senhoras, muito obrigado.